Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre ambiente de trabalho, quais são as tendências que nós temos neste mercado, onde você gosta de trabalhar, que tipo de escritório você trabalha. Você é daqueles que não quer saber de escritório, quer trabalhar na rua, pode até ser, mas e a sua empresa, onde fica? Enfim, são vários assuntos para a gente discutir aqui no Mundo Corporativo de hoje, que tem como convidado o Tiago Alves, que é presidente do grupo IWG, do qual fazem parte duas empresas, uma delas bastante conhecida para você certamente nesse campo de escritórios, que é a Regus, a outra é Spaces. Enfim, mostra claramente qual é o ramo de atuação do grupo IWG. Tiago Alves, desde já, muito obrigado pela sua gentileza estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia, telespectadores. Um prazer estar aqui hoje. Para começar a nossa conversa, eu vou começar com a participação dos nossos ouvintes. Porque antes da nossa entrevista, eu fiz uma enquete lá no Twitter do Jornal da CBN ainda, perguntando para as pessoas o seguinte: que tipo de escritório você prefere trabalhar? Colocamos 4 opções: coworking, escritório compartilhado, escritório exclusivo e home office. E me chamou a atenção porque mais da metade das pessoas que participaram desta enquete falaram em home office. E talvez esse seja um bom gancho para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Porque eu lembro que lá na virada do século se falava muito em home office. Continua sendo uma tendência? Sim, na verdade, o home office é o sonho da jornada flexível, né? Todas as pessoas têm aí como, digamos, uma das colocar de uma outra maneira, as pessoas gostariam de ter uma jornada mais flexível e poder trabalhar de uma maneira diferente. Por exemplo, poder buscar um filho na escola, poder trabalhar de casa no momento que ela quiser. Então, o desejo pelo home office é muito grande. Porém, apesar das pessoas terem como primeira opção o home office, muitas das empresas têm buscado alternativas ao home office, né? O que está acontecendo hoje? Mesmo com a nova legislação trabalhista, que regulamentou algumas das questões do home office que estão abertas desde os anos 2000, como o tipo de estrutura que o funcionário tem que ter na casa dele, ou mesmo a questão legal do trabalho de casa, as empresas vêm buscando uma maneira diferente de atrair as pessoas e de reter os seus talentos. O home office ele tem várias vantagens, mas ele também traz algumas desvantagens, né? A gente pode colocar qualquer um dos pontos aqui. Eu fiz home office durante muitos anos, Milton, eu sei bem como é que funciona, a parte que funciona, a parte que não funciona, mas hoje as pessoas sentem falta do quê? Da conectividade com outras pessoas, o relacionamento interpessoal ou mesmo a questão do networking, né? Poder conhecer outras pessoas, quem sabe conhecer um potencial cliente, conhecer um potencial fornecedor, fazer parcerias, ser lembrado, né? Ser visto para ser lembrado, e o home office ele acaba não trazendo isto dentro da equação. Ainda é uma tendência muito menor do que no passado, né? Tenho certeza que os ouvintes acabaram optando aí pelo home office. Muito dos que optaram ainda não experimentaram o home office completo, mas ele vem nos ajudando a criar um pouco mais aí dessa questão de conhecimento sobre a jornada flexível. Tiago Alves, uma curiosidade, o Aran Lopes, que é nosso ouvinte, entrou lá na enquete e ainda fez um comentário depois de votar. Ele disse que ele votou no home office, mas que ele gosta do coworking porque isso amplia o networking, ou seja, amplia a rede de relacionamentos. Vamos tentar diferenciar primeiro alguns conceitos, porque eu falei aqui em escritório compartilhado e coworking. Não são a mesma coisa. Na verdade, nós chamamos o mercado como um todo de escritórios flexíveis de trabalho, né? O coworking ele é uma das modalidades. O que que é o coworking? São espaços compartilhados onde as pessoas não têm necessariamente um ponto fixo para elas sentarem, trabalharem. Então, hoje ela pode trabalhar num sofá, amanhã ela pode estar trabalhando numa mesa dedicada no canto, ela pode estar trabalhando através de uma sala de reunião, ou seja, ela usufrui de todo um espaço. Aquele espaço é compartilhado entre diversas outras empresas. Então, na verdade, você pode estar sentado ao lado de um potencial cliente ou mesmo ao lado de um potencial competidor, nunca se sabe. Você não tem, dentro da questão do coworking, uma preocupação muito grande com infraestrutura. A grande maioria dos usuários vão estar só preocupados em ter uma boa conectividade via rádio, né, Wi-Fi, e vão trabalhar de maneira bem autônoma mesmo, né? Muitos colocam seu fone de ouvido e trabalham ali o dia inteiro e aquele é o espaço de trabalho dele. Os ambientes compartilhados ou os escritórios flexíveis, eles são um pouquinho diferentes, porque geralmente a gente acaba segmentando para algumas empresas apenas. Então, por exemplo, imagina um coworking somente para advogados, onde você tenha tudo focado neste público. Aquele é um escritório compartilhado entre advogados, mas não é um coworking. Você não vai ter ali todos os tipos
tipos de empresa. É que como o termo cowork é muito novo, muitas pessoas conhecem essa indústria por causa do termo, então tudo acaba virando cowork, né? Esse dia eu fiz até um comparativo, é muito mais fácil você falar assim, que uns aplicativos de transporte, eles ajudaram a divulgar o mercado de cowork, né? Porque você já acostumou hoje a compartilhar o seu veículo, muitas vezes a sua casa com aplicativos de compartilhamento, então compartilhar o escritório passou a ser algo natural nos dias de hoje também. E os escritórios flexíveis privativos são escritórios que é de uma empresa só, a empresa pode ter toda a infraestrutura dela lá, e realmente essa empresa está buscando tecnologia. Então ela quer ter a melhor conectividade, ela quer ter um mobiliário de melhor qualidade, ela quer garantir que aquele ambiente de trabalho é só dela, mas ainda assim ela quer poder tomar um café numa área que seja compartilhada com outras empresas. Ainda assim, ela quer usufruir de uma sala de reunião que ela só vai usar 2 horas por mês, então ela não precisa ter uma sala própria, ela vai fazer uma modalidade pay-per-use, ela vai paga quando precisa, num ambiente de coworking. Então, os escritórios compartilhados, o coworking, o escritório flexível exclusivo, eles sobrevivem dentro do mesmo ecossistema. Esse ecossistema como um todo, hoje a gente chama da indústria dos escritórios compartilhados. Qual é o tamanho desse mercado hoje no Brasil? Esse mercado hoje, Milton, ele representa menos de 2% de todos os ativos imobiliários de classe A e B. O que é um ativo imobiliário de classe A e B? Prédios e edifícios comerciais com ar-condicionado central e lajes mínimas de 400 metros. Ou seja, estou excluindo aqueles prédios muito pequenos, aqueles prédios, por exemplo, fora de grandes eixos, etc. e tal. Então, esses 2% é esse mercado. O tamanho da oportunidade no Brasil é gigantesca e é um dos maiores mercados do mundo. Vou te explicar o porquê. Todos os estudos das principais consultorias imobiliárias mostram que o que eles chamam de a revolução da flexibilidade já chegando em todos os mercados e já chegou no Brasil nas principais cidades. Ou seja, as empresas e as pessoas não querem se relacionar com nenhum ativo da mesma forma. Igual eu citei antes, você não compra um carro, você já faz a questão se não é mais barato andar de aplicativo. Também já não se investe em escritório da mesma forma, você já compara o cowork, já compara o escritório flexível para ver se não é uma solução melhor para sua empresa. Isso está fazendo com que a demanda cresça de maneira exponencial. O mercado de coworking cresceu a taxas maiores que 100% ao ano nos últimos 2 anos no Brasil. Pra você ter uma ideia, tanto em 2017 quanto em 2018, foi uma das indústrias que mais cresceu em novas locações, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, ficando à frente de grandes indústrias como indústria financeira, indústria farmacêutica. Então imagina que assim, a revolução está aí, está chegando. Qual o tamanho do mercado? Esses estudos que eu comentei apontam que pelo menos 30% dos espaços vão ser flexíveis em até 12 anos, ou seja, até 2030, 2031, no máximo, a gente deve ter 30% dos espaços flexíveis no Brasil, seja ele composto por grandes players como nós, ou mesmo operado pelo próprio proprietário, que quer diferenciar o seu prédio e quer criar um atrativo para que mais pessoas aluguem os seus espaços, ou mesmo operado por um grande ocupante do prédio. É, uma grande empresa que está naquele prédio e quer diferenciar o nível de escritório que ela entrega para os seus funcionários. Então, esse pulmão flexível, ele chegou e está aí como realidade. Nós estamos conversando com o Thiago Alves, que é o presidente do grupo IWG, que tem duas das marcas mais conhecidas aí, Regus e Space, portanto trabalha com ambientes corporativos, com ambientes de trabalho. E eu me atenho aqui à questão da Gi Cassiatori, que está com seu perfil no Instagram e pergunta qual o comparativo de custo entre o coworking, o escritório compartilhado e o escritório particular. Ótima pergunta. Na verdade, eu acho que é a pergunta que todo mundo se faz na hora de olhar esse mercado, né? Bom, tem alguns diferenciais, eu vou tentar focar em 3 principais diferenciais. O primeiro que é o seguinte: no escritório particular, você tem que fazer todo o investimento no escritório. Então você precisa montar, Milton, trazer a sua mobília, trazer todo, né, os aparatos para sua empresa. E geralmente o mercado tradicional ele te entrega o espaço vazio. Você não tem um piso elevado, não tem luminária, não tem nada. Você vai fazer todo aquele investimento. Enquanto no escritório flexível ou no coworking, essa estrutura está pronta. Então o primeiro ganho é que empresas que não têm capital para investir ou mesmo querem investir o capital no seu próprio negócio, já tem esse primeiro ganho com escritórios flexíveis. Isso pode chegar a representar até 10% do custo total de ocupação de imóvel, né? Então pensa bem antes de investir o seu dinheiro, porque muitas vezes você consegue investir melhor dessa forma. Segundo comparativo que é muito interessante, é o espaço que você precisa. Por exemplo, se eu vou ter o meu escritório próprio, eu tenho que me preocupar em ter uma área de recepção, uma área de copa, uma área de circulação, um corredor, uma sala de reunião, uma área de descompressão. Ou seja, na hora que você calcula todas as áreas comuns que você precisa, você acaba carregando no mínimo, e pasmem, porque isso é uma métrica, 40% do espaço que você aluga, você não usa efetivamente para trabalhar. São espaços que são áreas comuns que você paga por ela, porque você paga o aluguel,
né? E não tem nada mais caro, gente, do que um metro quadrado que você paga e não usa. Acredite. Uhum. Nos espaços compartilhados, o próprio nome já diz, você compartilha esse custo. Então, na verdade, você tem uma recepção que serve N empresas. Você tem uma sala de reunião que pode ser locada por hora e que você não precisa pagar por ela 24 horas do dia, você só vai pagar na hora que você utilizar. Você tem a área da Copa, que é compartilhada. Então, esses custos sendo compartilhados, você já tem um ganho aí indireto, que representa mais de 10 a 15% de economia comparado com o espaço tradicional. E um terceiro fator, que é um fator muito importante, que é a questão da flexibilidade. Os espaços tradicionais, eles são locados por praxe no Brasil de 3 anos, né. Então imagina que você tem que se comprometer com aquele custo por no mínimo 3 anos. Enquanto no escritório flexível, não. Você pode locar por dia, por mês, por anos, por 3 anos, se você precisa, ou mesmo por hora. Então ele te dá essa flexibilidade de o quê? Diminuir o seu risco. E o custo do risco no Brasil é um custo muito elevado, né? Então todo mundo que está empreendendo hoje tem considerado o coworking como primeira opção exatamente por isso. Ah, eu vou fazer uma associação mensal, eu vou tentar empreender, deu certo, ótimo, eu vou crescer, eu pago pelo que eu crescer. Eu não preciso já alugar um espaço maior pensando no meu crescimento. Tenho certeza que vários ouvintes vão estar aí se relacionando com esse tema, né? Quantas empresas que na crise não precisaram diminuir o seu quadro e ficaram com espaço vazio, né? Falaram, nossa, sobrou. E agora eles precisam buscar uma forma de reduzir. Agora, o que deve ser levado em consideração na hora de escolher o coworking ou o escritório compartilhado? Primeiro, você tem que ter pleno controle dos seus custos. Se você já tem um escritório, por exemplo, chegou no momento de renovar o meu contrato de locação, eu quero optar, será que eu vou para o coworking ou não vou? Eu acho que a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: visitar um espaço compartilhado, visitar um coworking e entender, né, do que a gente está falando. Não é um animal diferente, né? É uma comunidade. Tenta se criar um espírito de empreendedor ali dentro, um espírito colaborativo. Então as pessoas têm que visitar para conhecer o conceito. Conhecido o conceito, fazer um belo comparativo de custo, mapear tudo certinho. Pra você ter uma ideia, Milton, são 16 contas distintas que se tem no escritório hoje. Desde água, energia, limpeza, manutenção, seguro, condomínio, né? Então, assim, a pessoa tem que colocar todas essas contas num papel e chegar à conclusão efetivamente de quanto ela gasta, e aí sim ela vai comparar o coworking de maneira correta. E uma coisa muito interessante é que no coworking, na grande maioria das vezes, você não vai comprar metro quadrado, você vai comprar preço por cabeça. Ou seja, já é uma mudança de Como é pensamento. que é essa história de preço Por por exemplo, cabeça? você busca 100 metros quadrados, porque você tem lá 10 pessoas. Então Ah, mas a busca imobiliária é por 100 metros quadrados. Quando você vai para o mercado de escritório flexível, para o mercado de coworking, você busca espaço para 10 pessoas. Entendeu a diferença? Você não está comprando metro quadrado, você está comprando um espaço para que 10 pessoas sentem, trabalhem, produzem, façam relacionamento, façam networking e que no final das contas o que as pessoas buscam é crescer o seu negócio. E é isso que o espaço de coworking agrega como valor e que você não consegue colocar muitas vezes na ponta do lápis. Mas é muito importante que as pessoas façam essa continha certinho. além de fazer essa conta, e aí nós estamos falando só numa questão financeira, eu fico imaginando que para você trabalhar, seja no escritório compartilhado, seja no sistema de coworking, você tem que ter no seu DNA essa ideia. Sim. Porque talvez a empresa, até porque nós temos uma cultura muito diferente ainda no país, e há muitos anos mantivemos essa cultura de ter sede própria, fachada com o nome da É. empresa, etc e tal. Mas isso ainda pesa muito. Você precisa mudar a sua forma de ser também. É, isso na verdade nos últimos anos já vem se alterando de uma maneira bastante drástica. Grandes empresas estão seguindo o que pequenas startups estão fazendo. E startups hoje nascem em espaços colaborativos. Então imagina que os 3, 4 principais unicórnios brasileiros que surgiram nos últimos anos nasceram em espaços compartilhados. Hoje tem seu espaço, tem, afinal de contas eles já atingiram um número de funcionário que compensa ele ter seu prédio próprio, com o seu logo, né, com tudo isso que você comentou, Milton. Mas o conceito do escritório deles ainda continua sendo um escritório compartilhado. As pessoas não têm mesa, as pessoas não têm necessidade de estar sentado todo dia no mesmo lugar, né? Aquela necessidade que as pessoas tinham de colocar foto, né, na mesa, isso está passando ao longo do tempo. E tem um fator muito importante, Milton, que é a tecnologia. Pensa num escritório 10 anos atrás, o que você precisava carregar de equipamentos para trabalhar, e pensa no dia de hoje, né, com um dispositivo móvel você faz basicamente tudo, né, tudo. Então, a necessidade de espaço vem mudando e a necessidade de como as empresas se relacionam vem forçando com que as empresas mudem a sua cultura. Então, eu brinco bastante assim com os nossos grandes clientes, que é o seguinte: hoje, para reter talento,
muito mais importante do que salário, plano de carreira, etc e tal, é o valor agregado que as empresas estão entregando na vida desse funcionário, seja com jornada flexível, seja com outros tipos de ambientes dentro do trabalho. E por incrível que pareça, o espaço agrega bastante. Hoje, meu principal comprador deixou de ser o diretor financeiro ou o dono da empresa, passou a ser o RH. O Uhum. RH que vem tomar a decisão de onde colocar o escritório, porque ele sabe que a geração de hoje, os millennials, não é uma geração que tem por costume ficar 10, 15, 20 anos no emprego, é uma geração que fica 2 anos no máximo, é uma geração do que eu quero e quero agora. Eu quero e quero agora envolve muito o que que eu tenho de experiência no espaço de trabalho. Então, se é um espaço legal, não necessariamente fã, né, não necessariamente engraçado, mas se é um espaço legal, onde eu produzo e me sinto bem, pô, eu quero trabalhar naquela empresa por causa disso. Então, essa mudança de mindset tem sido automática nas empresas, mas é lógico que quando grande maioria do mercado adotar, aí a gente está falando realmente aí de do mercado brasileiro passar grandes mercados internacionais. Aliás, uma questão quando você falou aí da questão da forma do ambiente, etcétera, o que eu lembro já, porque já discuti esse tema quando a gente fala sobre construção de marcas, e uma das dificuldades que algumas empresas podem ter indo para um coworking é gerar essa arquitetura que seja relacionada à sua imagem. Esse é um desafio a ser enfrentado. É, esse foi um desafio durante muitos anos, pra você ver, nossa empresa tem 25 anos de Brasil, no começo com certeza esse era um desafio, mas eu acho que tudo vem mudando. Quando a Cidade Limpa foi lançada há mais de uma década Você em está São se Paulo, referindo ao projeto de projeto lei na Cidade cidade de São Limpa, Paulo que isso. retirou os outdoors iluminosos da Outdoor e cidade. luminoso e também os logotipos de grandes Sem prédios, dúvida. onde você tinha como referência aquele é o prédio da empresa X e deixou de ser. Passou a ser conhecido mais o nome do prédio, o endereço, do que necessariamente aquele é o prédio da empresa X. Isso já foi uma primeira mudança de conceito. Hoje em dia já não se questiona mais a forma como era antes versus como é hoje. A mesma coisa vai acontecer nos espaços colaborativos. Por quê? Como hoje as empresas têm uma necessidade, Milton, de se conectar com inovação, e uma das formas mais rápidas delas mostrarem inovação para os seus funcionários e também estar conectada com o que está acontecendo de novo é migrar o seu espaço para um ambiente colaborativo. Não necessariamente levar todo mundo, mas eu tenho grandes clientes que pegam a sua área de inovação ou a área que ele precisa desenvolver e pega aquele departamento e leva para um coworking para falar o seguinte: quer saber? Trabalha um tempo ali e traz para mim o que é de novo ali. Então ele acaba já abrindo mão, digamos, para uma pequena área de ter o seu espaço próprio. Aquela área traz tanto feedback positivo, ela traz uma retroalimentação tão bacana da experiência que eles estão tendo, que o próprio cliente grande começa a pensar: será que era tão importante o logo na parede? Será que era tão importante realmente que eu tivesse uma visibilidade única da minha empresa, ao invés de eu estar mais moderno no ambiente compartilhado? Quer ver um dado que corrobora bastante com isso? O maior nicho de clientes que eu tenho hoje são advogados. E advogado, digamos assim, por uma questão até própria, né, do mercado, você quer passar uma imagem do escritório super séria, super grande, com nome no logotipo do prédio e tudo mais. O advogado já percebeu que isso não é o que agrega mais valor para o cliente. O que agrega valor para o cliente hoje em dia, que é tudo digital no processo administrativo legal brasileiro, é a velocidade, é a agilidade, a forma como você atende seu cliente, não necessariamente o logotipo no diretório do prédio. Então, se isso consegue mudar no mercado tão tradicional quanto o mercado dos advogados, imagine em toda a outra indústria. Quais são os grandes desafios para se trabalhar em coworking? Ó, o principal desafio, além dessa mudança de mindset, é realmente você usufruir de todos os benefícios do coworking no conceito, não somente no papel. O que eu quero dizer com isso? Uma cidade igual São Paulo, onde deslocamento é super complicado, ainda mais agora, né, com a interdição que temos de uma grande ponte aí que vem afetando bastante a cidade. E você tem, por exemplo, por praxe, que todos os funcionários têm que trabalhar na região da Berrini, simplesmente porque a sua empresa sempre existiu na Berrini, você está indo exatamente contra a questão do trabalho flexível, porque o trabalho flexível ele envolve, muitas vezes, fazer uma validação se ali é o melhor local para que os seus clientes acessem, para que os seus funcionários acessem, para que os seus fornecedores possam se relacionar e remapear isso dentro do que é disponível nos espaços de coworking. Então, a grande maioria dos clientes que eu converso e busco a questão de o que que a gente pode fazer para melhorar? Porque nenhuma empresa é perfeita, né, Milton? Eu acho que a gente tem que ter essa humildade de poder sentar com o cliente e perguntar onde eu posso melhorar. E um grande feedback dos meus clientes muitas vezes é esse: eu preciso saber como explorar mais a base de vocês. Então, por exemplo, eu tive um cliente que tinha 100 funcionários e uma unidade aqui, na verdade, no Eldorado, e hoje ela tem esses mesmos 100 funcionários espalhados em 5 unidades distintas, 20 aqui, 10 ali, 30 ali. Mas por quê? Na hora que ele fez essa análise mais profunda do transporte e localização do pessoal dele, ele viu que agregava muito mais valor o cara levar só 5 minutos para chegar no trabalho
e conseguir produzir desde 9 horas da manhã do que o cara levar 1 hora e meia, já chegar bravo, já chegar, né, de uma maneira que ele não queira mais trabalhar. Então o coworking tem muito desafio de mindset hoje em dia. E tem a questão que a Carol nos apresenta, que eu já tinha registrado aqui, que é o seguinte: ela quer saber quais são os principais fatores que afetam a produtividade no ambiente de trabalho. Bom, na verdade as pessoas precisam ter muito claro que os ambientes de trabalho, sejam eles próprios ou compartilhados ou dentro de um coworking, tem muito a ver com foco. Né? Então, por exemplo, o simples fato de eu estar no ambiente de trabalho não significa que eu vou fazer networking. Networking é um relacionamento interpessoal. Eu tenho, igual você tem antes, eu tenho clientes que chegam no espaço de trabalho, colocam fone de ouvido e trabalham das 9 às 5 horas da tarde sozinho no seu computador. Ele não está ali para fazer networking, ele está ali para produzir, né? Aquele é o trabalho dele. Então, eh, isso tem muito hoje nos ambientes compartilhados. Uma outra coisa, tem que evitar muito a questão da venda excessiva, né? O que a gente vê, muitas pessoas que falham buscando espaço compartilhado porque acham que ali ele vai vender para todo mundo. E não é assim. O espaço compartilhado é uma questão de você buscar se encaixar dentro de um ecossistema. É um ecossistema de inovação, é um ecossistema de empresas que estão produzindo, é um ecossistema de empresas que estão crescendo e é um ecossistema de empresas, grandes empresas, corporações que estão ali para ver o que está acontecendo. Só que você tem que buscar o seu lugar ao sol ali, né? Não é simplesmente entrar e achar que vai vender para todo mundo. Então, a gente vê que muitas vezes as pessoas sofrem um pouquinho de estar no espaço compartilhado e achou que simplesmente dele estar lá e distribuir cartão para todo mundo ia resolver a vida dele. Não é bem assim, né? Então, tem uma questão hoje ainda cultural que a gente precisa trabalhar um pouquinho mais, né? O brasileiro ainda vem da época que ganhava. O melhor comercial é aquele que juntava mais cartão comercial num evento. Não é mais assim. O mundo está se relacionando de forma diferente, muito através das plataformas digitais. Então, o relacionamento interpessoal, muitas vezes, ele abre a porta, mas se você não tem o produto para entregar, não adianta, né? E eu acho que hoje também tem uma questão que, assim, como a gente está falando de inovação, as pessoas querem conteúdo, Milton. Eu não quero estar sentado num ambiente onde eu só vá conhecer pessoas. O que que vão trazer para mim também, né? É o que que eu ganho com isso, né? É o velho ditado. Então a gente tem fomentado muito com palestras de conteúdo. Olha que bacana. Esse dia eu levei um grande palestrante numa unidade nossa do Spaces Para dentro de um espaço de compartilhado. coworking. Exatamente. Para falar de finanças pessoais. E já trouxe palestrantes para falar, por exemplo, do mundo das moedas digitais. A gente já conectou, por exemplo, a questão de carros e veículos elétricos. A gente já conectou com uma série de outras coisas, temas do momento, temas que as pessoas querem conhecer mais. E olha que bacana, a palestra não é numa sala fechada no auditório, não. É lá no meio do espaço compartilhado, enquanto você tem gente trabalhando aqui, você tem o palestrante falando ali. Esse conteúdo tem sido muito bem visto pelas empresas hoje, por todos os nossos clientes, e tem demandado cada vez mais. E assim como a sua enquete, a gente faz a mesma enquete. O que que vocês querem saber? A gente pega quem está, né, o tópico do momento e busca um palestrante ou um conteúdo exclusivo e tenta trazer para eles. Vocês têm a preocupação sobre o que vai ser o futuro desse mercado de vocês, certamente. Até porque nós estamos falando de economia compartilhada que tem forte transformação. O que que nós vamos ter daqui 5, 10 anos? Não sei se dá para olhar tão lá na frente assim. O que nós teremos daqui 5 anos? Olha, Milton, eu acabei de voltar agora da nossa convenção em Roma e eu tive a oportunidade de sentar com 120 pares, né, no executivos de outros países e discutimos bastante esse tema. Eu acredito que um dos principais modelos que deve vir aí cada vez mais é o coworking de nicho, né, a questão mais focada num determinado tipo de profissional. Por exemplo, um coworking para arquitetos. Arquitetos hoje em dia têm uma questão tecnológica onde eles precisam, por exemplo, de uma plotter, impressora 3D, equipamentos de alta potência para desenho. E quando você começa a compartilhar tudo isso entre arquitetos, você cria um negócio mais nichado e onde todos vão usufruir, não precisam fazer um investimento que é pesado e começam a trabalhar ali. Então, eu acho que esses coworkings temáticos, se eu posso chamar desta forma, eles vão ser a tendência aí para os próximos 5 anos. De qualquer forma, a indústria do coworking continua sendo uma das indústrias que mais cresce no Brasil hoje. Então, eu acho que esse conceito vai chegar nas cidades secundárias, que já chegou em várias, mas vai continuar crescendo, vai continuar crescendo nas grandes cidades. Todos os dias, nossa empresa abriu um modelo de franquia recentemente e a gente tem recebido muito contato que está sendo bacana, tanto sei lá, de um proprietário de imóvel que está na zona leste de São Paulo, quanto de um proprietário de imóvel que está lá em Ribeirão Preto e que está pensando em levar o conceito para lá. Ou seja, as pessoas estão querendo esse conceito nos prédios, isso é muito bacana. Então, eu acredito que ainda é crescimento forte para os próximos 5 anos e o aparecimento desses coworkings temáticos que vai ajudar bastante a divulgar o conceito também. É uma questão que me é apresentada aqui pelo Christian. Eu falei muito aqui sobre empresa buscando um espaço de coworking, empresas buscando um espaço de escritório compartilhado, seja lá qual for. Mas ele chama a atenção para o trabalho de pessoas que têm trabalhos individuais e freelancers. Para essas pessoas isso é um benefício, porque muitas vezes você não quer fazer o seu trabalho em casa, até porque ou não tem estrutura, ou não tem o clima do trabalho em casa que você deveria buscar talvez no home office. Ah,
A gente começou até falando aqui de home office, né, eu Pois acho que é. o movimento hoje em dia é o close to home office, né, o próximo não trabalho de casa, mas sim trabalhe perto de casa. Sim, pra você ter uma ideia, 20% da minha base de clientes são clientes autônomos ou freelancers ou consultores, ou seja, pessoas que são seu próprio chefe, dono da sua própria empresa, ou necessariamente nem são uma empresa ainda, são pessoas físicas trabalhando e que usufruem do espaço de coworking, por quê? Primeiro, networking, claro. Segundo, tecnologia, ele não precisa investir no espaço, ele já tá com tudo pronto ali, ele principalmente por ele ser um freelancer, ser um consultor, ele precisa desse investimento, que seja num valor mínimo, né, ele não vai ter essa verba toda para investir. E segundo, a questão do pay per use é muito importante. Ah, eu trabalho de casa, mas uma vez por semana eu quero trabalhar num ambiente compartilhado para poder sair, espairecer a cabeça, eu posso ir lá trabalhar pagar só por esse dia, eu não preciso necessariamente ter aquele escritório pago o tempo todo. Então é uma base grande, sim, é um grande benefício, eu acho que cada vez mais as pessoas vêm adotando isso. Há 25 anos atrás, quando a gente começou no Brasil, eu te diria que talvez 80% da minha base era composta aí dos freelancers e dos consultores e dos profissionais autônomos. Isso vem mudando. Por quê? Pelo movimento que eu comentei das grandes corporações vindo para esse mercado também, né? Hoje, 35% da minha base de clientes são grandes empresas, empresas multinacionais e que já optaram por terceirizar todo o seu portfólio de escritório. Mas ainda continua tendo bastante espaço para esse profissional. E pasme, né? O Brasil é um país que não facilita ainda muito o empreendedorismo, né? É o único país do mundo que, para se abrir uma empresa, você tem que ter um contador, sem saber se você vai ter ainda faturamento e despesa para contar, e um contrato de locação ou um imóvel próprio para você poder registrar a sua empresa. Então, mesmo o profissional autônomo, ele ainda precisa pensar nessas duas vertentes. E a gente já consegue ajudar com uma delas, que é essa questão, né, do espaço de trabalho. Aliás, por curiosidade, já que você lembrou dessa questão que precisa ter imóvel, antes de se inventar no Brasil escritório compartilhado, se inventou o endereço compartilhado. É, sim, é. Né? Que todos tinham o mesmo endereço, quando você via ninguém trabalhava lá, mas em função de uma regra necessária, as pessoas se viravam como podiam para abrir a sua empresa e colocavam lá o tal do endereço compartilhado, fechado aqui o parênteses nessa conversa, até porque isso sequer era legal de ser feito. Agora, a Patrícia Jaques aqui faz o seguinte comentário: observa em minha cidade que startups atrai muitas startups, Sim. o que vai em favor da ideia do coworking. Exatamente. Startup é o conceito de inovação, é o conceito do novo, do que é bacana. As pessoas querem trabalhar em startup porque o próprio conceito, né? Startup me traz um conceito de uma empresa mais moderna, etc. Então as pessoas querem, elas atraem outras startups, é verdade. Agora, principalmente, elas atraem dois grandes movimentos, que é o movimento das grandes empresas que querem estar próximas das startups. Ninguém hoje quer ser passar por um momento, né, de ruptura do seu negócio porque não pôde ver o que estava acontecendo no mercado, né? A gente tem grandes exemplos que estão na mídia, em todos os grandes palestrantes, que te dão exemplo de grandes empresas que dominavam o seu mercado mundial e que hoje não existem mais porque não souberam se reinventar. Então, grandes corporações que estão espertas em inovação estão buscando estar próxima delas. E também o mercado de investimento, o investidor anjo, o investidor semente, o investidor próprio, né, o private equity, que é quem está próximo dessa startup e vendo, opa, será que se eu colocar a minha semente aqui, né, vai produzir, eu vou conseguir ganhar aí dinheiro com essa startup. É lógico que nem toda startup é um unicórnio. Muitas startups vão acabar sendo um bom negócio, mas olha que legal, mesmo bons negócios trazem bons negócios para as empresas que estejam naquela comunidade. Eu fico muito feliz com isso porque eu faço parte de um grupo em São Paulo, que é da própria Prefeitura de São Paulo, que é de mentores para startups de São Paulo. É uma ação social, então a gente busca startups que não têm como pagar por mentoria ou que não tiveram acesso à mentoria de alto nível e elas conseguem conversar com executivos de diversas empresas. Pra você ter uma ideia, elas passam com 180 executivos de grandes empresas ao longo do ano para mentoria. E eu conheço cada startup, cada ideia bacana, que você vê que muitas vezes o simples acesso ao espaço de inovação, ele já começa a ver o business dele de uma forma diferente e já começa a buscar formas de se desenvolver. E se ele ficasse lá na garagem dele, que era o estilo das startups dos anos 70, né, talvez ele não teria como desenvolver. Só para fechar aqui a nossa conversa, desde o início eu tenho apresentado o grupo IWG com duas marcas muito fortes, com duas empresas, que é a Regus e a Spaces. Vocês têm quantas empresas embaixo desse guarda-chuva, todas nessa área de escritórios? São 6 marcas globais. Aqui no Brasil são 2 que já estão presentes. A Regus está aqui há 25 anos, primeira unidade aqui na Berrini, em 1994. Inclusive, a gente está bem feliz, né? 25 anos de Brasil, passamos aí com bastante experiência aqui nesse mercado.
O Spaces é a nossa marca mais nova, ela foi adquirida, na verdade, em 2014, é uma empresa holandesa que nós compramos. A grande diferença entre Regos e Spaces, Regos geralmente são ambientes compartilhados em prédios corporativos, então eu tenho 1, 2, 3 andares em prédios, enquanto o Spaces eu tenho o prédio como um todo. A gente faz a gestão do prédio inteiro para entregar uma experiência para o usuário completa. E essas outras marcas que eu comentei são marcas que variam em termos de qualidade e preço para prédios mais top ou prédios que entregam um produto mais funcional, e aí elas acabam variando. Se for prédios comerciais, é uma marca, por exemplo, chamada Signature, operado pela Regus. Se foram prédios mais funcionais, ela chama Open Office. Por exemplo, o Spaces, a gente tem uma marca sueca que foi recém-adquirida em 2018, que chama Número 18, que é o que há de melhor em espaços de trabalho no mundo. É como se fosse o melhor clube, o melhor lounge que você possa visitar e ter a sua empresa. A gente ainda não tem aqui no Brasil ainda, mas eu tenho previsão de, ao longo desse ano, estar fazendo o rollout de todas essas marcas para cá. Tiago, muito obrigado pela sua gentileza de ter conversado conosco e trazer aqui para o nosso público no mundo corporativo parte dessa experiência de vocês. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Obrigado, Milton. Obrigado, telespectadores. É um prazer estar aqui. Tiago Alves, que é presidente do grupo IWG, conversou com você hoje no mundo corporativo. Quero agradecer a todos vocês que participaram aqui. À medida que o Tiago ia conversando, eu vim acompanhando a entrada de vocês na nossa sala de bate-papos aqui no Instagram também. Você que mandou mensagens pelo e-mail, muito obrigado. Sua participação é importante. Aliás, deixo o convite para que você se junte ao nosso grupo de discussões lá no LinkedIn Mundo Corporativo da CBN. Só se inscrever, é de graça, seu nome será imediatamente aprovado e você, claro, é convidado a trazer conteúdo para o grupo, a expor o que você pensa, suas ideias, até porque dali muitas vezes a gente acaba tirando aí algumas sugestões de pauta aqui para o mundo corporativo também. Combinado? Conto com a sua participação. Até um próximo capítulo.